Tempos trabalhosos, um perfil da sociedade no final dos tempos. Seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Quero lhe convidar a se inscrever em nosso Instagram. Nós também avisamos por lá sempre que um novo devocional vai ao ar. O nosso Instagram é Evangelho e Eu. Vai ser uma honra te encontrar também por lá. Esta é a parte 2 do devocional. Portanto, se você ainda não assistiu a primeira parte, assista e depois volte neste vídeo em sequência. O link para a parte 1 vou deixar na descrição deste vídeo. O texto base deste estudo é 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 5, instruções do apóstolo Paulo a Timóteo e também a nós, que iremos ler a seguir. Diz assim a Escritura: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Na primeira parte, nós falamos sobre os amantes de si mesmos, os avarentos, os presunçosos, os soberbos, os blasfemos, os desobedientes a pais e mães. Também falamos dos ingratos, dos profanos, os sem afeto natural e terminamos com os irreconciliáveis. Hoje daremos prosseguimento aos demais grupos de pessoas citadas pelo apóstolo Paulo como compondo a sociedade do fim e que dão trabalho aos que pregam a verdade das Escrituras porque são opositores ao Evangelho de Cristo Jesus. O próximo grupo é o dos caluniadores. Falar de caluniadores hoje não é nada excepcional. Tenha visto que as fake news, este novo termo para mentiras, se propagam como nunca através das redes sociais. E com esta globalização propiciada pela tecnologia, seus efeitos se tornaram mais agravantes, ao ponto de jovens suicidarem ao terem sua reputação destruída por mentiras. Você sabia que em nosso Código Penal a calúnia é considerada um crime contra a honra? Contudo, este tipo de prática tem se proliferado na sociedade. Ela é ensinada em séries e filmes e cada vez mais tem sido tratada como coisa normal. A calúnia não é apenas uma mentira contada que em si já traz o prejuízo do pecado e suas consequências, mas a calúnia é a intenção de se utilizar da mentira contra o próximo para tirar proveito de seus efeitos devastadores sobre a vida de uma pessoa. Incontinentes. Os incontinentes são pessoas sem moderação e que muitas das vezes se inflamam para o lado da sensualidade. Os sensuais são também incontinentes pela falta de pudor com que se relacionam. Portanto, todos os sensuais são incontinentes. Contudo, nem todos os incontinentes são sensuais. Algumas vezes eles demonstram sua incontinência pelo descontrole imoderado de suas palavras, sem se preocupar com as consequências delas, pelas suas atitudes que podem vir a causar danos contra si e contra os outros, e também por descontroles emocionais. E neste último caso, precisamos separar o que é descontrole emocional como problema de saúde destes descontroles provocados conscientemente, no qual muitos batem no peito orgulhosos de dizerem "eu sou assim mesmo" ou "comigo é assim". Você já ouviu frases como esta? Cruéis. Estes são os que desenvolvem prazer em causar dano, prazer em destruir relacionamentos, prazer em arruinar projetos dos outros, prazer em abalar ou cercear pessoas ou animais, prazer em destruir valores morais, de oprimir o necessitado. Não há muito mais o que se falar deste tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que ninguém deseja ter por perto, a não ser os que são iguais a estes e que se ajuntam para causar devastação na sociedade. Não é uma regra, mas não pouco frequente, se não houver uma intervenção que abale a natureza deste ser, eles acabam não durando muito tempo. Uma frase que sempre digo quando me refiro a estes é: quem flerta com a morte não escapará dela. Sem amor para com os bons. Você já deve ter visto ou se deparado com pessoas que detestam boas ações, que ovacionam os maldosos, mas não dão honra aos que praticam a bondade, que aliás é um fruto do Espírito. Portanto, você também pode intuir de que espírito vem a oposição às boas obras.
Tais pessoas carregam em si, muito comumente, o trauma de terem sido traídas, de terem tido a sua confiança destruída. Tais pessoas desacreditaram que ainda possa existir algum coração sincero, porque ou elas testemunharam os efeitos da hipocrisia, ou elas mesmas foram vítimas com graves consequências disto, e sendo assim, tiram todos pela maioria. Mas há um remanescente fiel, pessoas que não fazem boas ações para entrar nos céus, mas as fazem como consequência de ter o céu habitando dentro delas. Têm as obras como consequências da fé, frutos dela. Outra classe exposta pelo apóstolo Paulo são os traidores. Preste bastante atenção neste grupo porque as motivações são diversas. Os traidores podem ser, em um primeiro caso, dissimuladores conscientes que se aliam com o propósito futuro de dividir, para tirar algum proveito da divisão. Um segundo caso são aqueles que não são íntegros e que no meio do caminho são seduzidos por interesses escusos, como dinheiro, fama, poder ou paixões manipuladoras. Ou seja, um se corrompeu desde o início e outro no meio do caminho, mas ambos sabem que são traidores e por isso têm consciência e responsabilidade em agirem assim. Porém, quando não é este o caso, muito comumente se enquadram em um terceiro grupo, aqueles que são escravos de sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora pareça a esta pessoa que faz muito sentido, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente e enganosa. Neste terceiro caso, o traidor se agarra ao sofisma, mas não sabe ainda que será um traidor. Então temos o traidor consciente, que em um determinado momento executará sua traição, julgando tirar proveito da divisão. O traidor ocasional, ou seja, aquele que vendeu sua integridade por bens materiais ou desejos carnais. E o terceiro grupo, que são aqueles que vivem um sofisma, uma fantasia, e quando despertam se tornam antagonistas da verdade. Sobre este terceiro grupo tenho algo mais a dizer. A traição decorrente de um sofisma pode ocorrer em dois momentos. O primeiro, quando a pessoa, para crer no sofisma, que lhe parece um melhor caminho para o que esta pessoa está vivenciando, precisa ir contra a realidade já enxergada e vivida por ela. Porém, ela não está satisfeita com sua realidade, então fantasia uma vida que considera ser melhor. E neste caso, embora exista desde o princípio um auto-engano consciente, este engano só se deflagrará, ou seja, só será percebido pelo indivíduo quando ele resolve viver a fantasia do sofisma. A traição já ocorreu quando ele escolheu a fantasia, mas esta pessoa só despertará para o fato depois de consumado o seu pecado. O segundo momento em que uma traição motivada por um sofisma se deflagra é quando a pessoa realmente crê no sofisma e esta fantasia não lhe demanda escolhas imediatas, não se contrapõe explicitamente ao que ela vive e por isso se prolonga e é alimentada até que ela vai esbarrando com a realidade aqui e ali e de repente se dá conta de que vive em um mundo fantasioso criado por ela mesma. E ao contrastar o seu mundo sofismático com a realidade, não vê propósitos e se sente frustrada, resolvendo então abdicar da verdade e se implodindo. O que significa dizer que neste caso, esta pessoa não vê que ela mesma nutriu o sofisma e fechou os olhos para a realidade, mas não aceita o fato e como uma forma de punir aquele ou aqueles que aos seus olhos foram motivo de sua frustração, toma atitudes opositoras que se tornam em traição. No caso dos sofismas, o traidor também não é isento de sua responsabilidade, pois em um determinado momento ele vai se deparar com ela e ter que escolher entre o caminho do arrependimento ou o da traição. Obstinados. Um outro grupo de pessoas descrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo são os obstinados. Obstinado é todo aquele que teima no erro. Ele persiste naquele caminho porque está contaminado por uma ideologia, um sofisma ou mesmo um dogma, no qual, por mais que ele tenha provado alguns frutos amargos disso tudo, ele não consegue enxergar sua loucura e não tira lição disso, no qual está profundamente adormecido, porque para ele, os problemas que ele viveu lhe trazem algum tipo de mérito. São aqueles que não discernem o seu caminho e se esforçam contra os aguilhões, como o próprio apóstolo Paulo foi antes de seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Orgulhosos, altivos
Soberbos, arrogantes, pedantes, presumidos, faltam sinônimos para esta classe de pessoas. Comumente eles cultivam também a inveja. São os que antes de outros os louvarem, louvam estes a si mesmos. E quando alguns não os louvam como gostariam, intenta fazer com que outros lhe ovacionem por imposição de poder. E são hostis com aqueles que não lhe prestam honras. Por mais que alguns de seus sucessos sejam provenientes de esforço de outros, atribuem integralmente a si mesmos o sucesso dessas empreitadas. A felicidade que estes cultivam é em detrimento de outros, ou seja, sempre se trata de estar por cima, de se colocar como o primeiro, o mais aclamado, o mais importante. Sem plateia ou admiradores, se sentem então vazios. Outro grupo que Paulo ressalta são os mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estes são os que não se negam e, quando não há benefícios palpáveis aos seus olhos, julgam que não têm proveito porque não estão preocupados em ajuntar tesouros no céu, mas na terra, porque estes são carnais e não espirituais. E o último grupo citado por Paulo são daqueles que vivem tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Piedade significa ter amor, compaixão, misericórdia, se condoer da dor alheia, e disse desses que a aparência disso tudo eles têm, porém não passa das aparências, porque negam que se pôr no lugar do outro tem algum proveito de fato. Estes também são como o publicano da parábola, ou o jovem rico, pois cumprem tudo o que julgam ser necessário para ter vida eterna em si mesmos, mas são como águas empoçadas, águas que apodrecem, porque não fluem para lavar a vida de outros, para suprir a sede do outro. São sal que não salga e luzes apagadas que ainda não entenderam o que é servir, sequer compreenderam porque os últimos serão os primeiros. E conclui o apóstolo Paulo dizendo: destes afasta-te, de todos estes grupos que vivem estes desvios, não como meras oscilações na caminhada, mas têm estas características bem edificadas dentro de si mesmos. São os que alimentam seus próprios processos de loucura, ao invés de lutar contra eles, dando lugar ao Espírito. O que esperar? Como se guardar da corrupção do mundo? Como combatê-la? Claro que o apóstolo Paulo iria lembrar Timóteo sobre a conduta adequada que este já conhecia. Portanto, diz em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 ao 17: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, Timóteo deveria ser firme com toda a convicção do evangelho que recebeu, levando em consideração o testemunho e não apenas as palavras do que ensina. Continuando: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, tudo o que Timóteo precisava para se manter íntegro, ele poderia encontrar nas Escrituras que testificam de Cristo Jesus e as quais ele precisava examinar para poder ensinar, argumentar, responder a outros que é redarguir, para corrigir por causa das muitas doutrinas que já haviam em sua época, mas que não condiziam com o Evangelho, e para instruir em justiça, ou seja, ensinar a justiça de Deus, que inclui a salvação e a santificação. E você? Para que lado você mais se inclina de todas essas características citadas sobre a geração dos últimos tempos? Com o que na sua velha natureza você tem mais lutado? Só o fato de você responder a si mesmo a esta pergunta já é um bom sinal, sinal de que você se autoexamina, o que o próprio Senhor nos chama a fazer com regularidade em memória de seu sacrifício, para que possamos nos julgar, para não sermos julgados, para que nós mesmos não façamos este sacrifício vir a ser vão em nós ao nos perder. Se você desejar, deixe nos comentários quais têm sido suas maiores lutas neste sentido e oremos uns pelos outros. Amém? Te encontro no próximo devocional. Shalom Adonai.